Boa tarde a todos os ouvintes da Vibe Mundial 95,7 e é nesse clima de Clara Nunes, com Clara Nunes, da nossa mãe, rainha Iemanjá, rainha do mar, que o nosso programa hoje vai acontecer. Boa tarde, Jean, o querido técnico. Boa tarde a todos os ouvintes, vocês que estão em casa, vocês que estão assistindo pelo YouTube nesse momento, no carro, nas estradas, enfim, que vocês tenham um ótimo fim de tarde. O dia de hoje, na verdade, é um feriado onde a gente deve muito mais, acho que, trazer para o nosso interno, né, para a gente poder lembrar daqueles entes queridos que se foram, né, tantas pessoas queridas. Então, o encerramento do programa hoje vai ser com uma oração a todos eles, por isso eu peço que você fique aí até o final para a gente poder fazer essa oração. Hoje é um programa especial e eu estou recebendo aqui o sacerdote Caio Cassola, que veio contar um pouco para a gente sobre Iemanjá. O Caio Cassola é do Templo Estrela Cristalina. Boa tarde, Pai Caio. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio Vibe Mundial, todo mundo que está assistindo nosso programa pelo YouTube, pela rádio, mesmo nas estradas, ou no aplicativo da rádio que você estiver assistindo. Eu agradeço muito a sua audiência, a sua presença nesse momento. Agradeço aqui meu irmão Alexandre Jabali pelo convite. Muito obrigado. É um prazer sempre aqui, poder ouvir uma pessoa que conhece, né? É tão legal quando uma pessoa estuda. Eu acho que eu aprendi assim, que quanto a gente mais sabe, menos a gente sabe, né? A verdade é que ninguém sabe nada. Quanto mais estuda, menos a gente sabe. O Pai Caio Cassola é dessas pessoas que, na verdade, se aprofunda com os assuntos. É uma pessoa que eu conheço há muitos anos, né? Nós éramos médiums num terreiro da mãe Domitilde, que nos deixou há alguns anos atrás. E ele é essa pessoa que resolveu assumir como sacerdote de Umbanda, como missão extremamente séria, né? O terreiro dele fica em Santo André, depois a gente vai falar a respeito. O Templo Estrela Cristalina. E eu trouxe o Caio aqui, o Pai Caio, para poder falar sobre Iemanjá. Começa falando um pouquinho para a gente, assim, sobre o orixá Iemanjá, né? Que tabu é esse? Como que surgiu? Conta um pouco da história de Iemanjá, porque normalmente as pessoas, Pai Caio, conhecem Iemanjá. Normalmente é assim, das 7 ondas que a gente pula no mar, né? De entregar uma rosa, de fazer um pedido. Fala um pouco mais a questão da divindade Iemanjá. Como que surgiu, a que se dá os fatos. Muito obrigado. Muito bem. A Sagrada Divina Mãe Iemanjá é uma orixá, como bem disse você. Ou seja, quando a gente fala de um orixá, é diferente de um espírito que se manifesta, né? Sim. Como a gente conhece dos caboclos, popularmente conhecidos da Umbanda, como a gente conhece também dos marinheiros e das demais linhas, também os populares Exus e Pombagiras, que são muitas vezes temidos aí pelas pessoas. Sim. Quando nós nos referenciamos a Iemanjá ou a qualquer outro orixá na qual carrega esse nome, a gente está falando de uma divindade, ou seja, a gente está falando de uma manifestação que vem do nosso divino Criador, que se manifesta na criação a partir de um sentido divino na qual já se origina nele e que se propaga na criação. No caso, a Sagrada Mãe Iemanjá, ela é a mãe da vida, é a mãe geradora de tudo o que existe na criação. Ela é coligada, assim, ligada diretamente às águas, então ela é uma orixá que tem essa característica aquática. Correto. Né? E que a gente faz essa conotação justamente porque o mar tem essa diversidade de vida entre peixes, entre todas as formas de vida que existem dentro do mar, ligando diretamente a Mãe Iemanjá como a mãe da geração da vida de tudo e de todos. Né? Então ela está presente na Umbanda, ela está presente em outras religiões, também está presente nos cultos de nação do Candomblé, justamente como essa mãe da criação, da geração em si mesmo, que gera a partir de si coisas novas, coisas boas, vida nova para todos os seres. Ela é ligada a Iemanjá, o orixá Iemanjá está ligado à lua, né? É isso? Sim,
está ligada diretamente à Lua, né, que é o regente do nosso próximo ano, de 2023. Então, no caso, 2023 será um ano regido por Iemanjá, que a gente vai ter essa energia dela muito presente desde o início do ano. Olha que interessante. E que vai ser muito bom para a gente conseguir ter, além de vida nova, né, de uma oportunidade nova de vida. Amor no coração. Amor no coração, que eu acho que é o mais importante hoje para todas as pessoas. A gente também conseguir fazer essa reunião de novo de amizades, de familiares, que foi tão fragilizada nos últimos tempos. Mas então essa energia ela vem propícia justamente para a gente ter coisas novas e muito positivas no ano de 2023. Tá certo, Pai Caio. O programa aqui é muito dinâmico, tempo real. Eu tenho algumas perguntas que eu acho que isso acaba refletindo na curiosidade das pessoas. Eu posso fazê-las? Tudo bem? Sim, tranquilo. Por exemplo, uma pessoa, eu já ouvi muito isso, assim, uma pessoa que normalmente é chorosa, que chora muito fácil, normalmente decreta-se isso a mulheres, mas a gente sabe que o orixá não tem sexo, né? Sim, não tem. Então são filhos homens e mulheres. Uma pessoa muito chorosa, uma pessoa que chora de maneira fácil, que se emociona, tem alguma ligação com Iemanjá? Tem também. Né? Normalmente a gente faz essa ligação tanto para homens ou para homens ou para mulheres, tanto faz, com a Orixá Oxum, que é a mãe do amor, no caso, é a manifestadora do amor em toda a criação, em todas as suas formas. Então tem essa ligação emocional muito forte, mas Iemanjá também traz de uma outra forma, trazendo até uma certa maturidade, um pouco mais desenvolvida, mais sensível para os seres, mas que também desenvolve essa sensibilidade, muitas vezes, que as pessoas têm, tanto para homens quanto para mulheres, né? Certo. A gente precisa sempre lembrar que, indiferentemente do orixá ser cultuado como feminino ou como masculino, no caso da mãe Iemanjá, ou a gente poderia estar falando de outros, as pessoas têm essa filiação ou têm essa bênção do orixá, indiferentemente do seu sexo. Então, existem filhos e filhas de Iemanjá. Entendi. Entende? Então, sim, tem uma ligação com ela, não necessariamente direta, mas tem sim também. Passa pela energia. Passa pela energia dela. E uma curiosidade que essa daí acho que todo mundo tem, né? A questão dos 7 pulinhos que a gente dá quando vai na virada do ano no mar. Isso tem procedência, assim, no sentido com o orixá, com a espiritualidade, ou é apenas um folclore? Explica pra gente, por favor. Isso começou há muitos anos atrás, né, com a influência da Tenda Espírita Mirim, que fica no Rio de Janeiro. Sim. Onde se fazia o ritual de culto de uma festa de Iemanjá, ali próximo a Ponte Pêncio, na Vila São Vicente, aqui no estado de São Paulo, onde se entregava o barco de Iemanjá naquela data, né, naquela região. Depois se passou para a Praia Grande. Correto. Praia Grande aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, ok, né, no litoral de São Paulo. E aí, lá se começou a ter esse hábito, esse costume de ter as 7 ondas, pular as 7 ondas, pedindo bênçãos à mãe Iemanjá. Isso tem sim uma base, espiritual, digamos assim, podemos dizer. Tem um porquê. Dentro do que a gente conhece do mistério da Sagrada Divina Mãe Iemanjá, e de todos os orixás também tem os seus mistérios, existe um mistério das 7 ondas, da qual ali, quando você pede bênçãos e licença à Divina Mãe no seu campo natural, que é o mar, e passa essas 7 ondas, você está pedindo e recebendo a partir do mar essa energia renovadora da vida, essa energia purificadora da vida, que também traz muito esse sentido de quando a gente está na passagem do ano, aonde a gente vai para um ano melhor, pedindo bênção para a gente sair da energia que muitas vezes a gente estava no ano anterior, que não foi tão positivo. Correto. Então ela tem sim, não é só um folclore, ela também tem a sua base. Entendi. Eu vou te pedir um minutinho agora, aproveitando que a gente está falando sobre Mãe Iemanjá, espiritualidade. E eu quero falar para você que está ouvindo o programa Tarô do Jabali. Você está buscando respostas para a cura que você ainda não encontrou nos tratamentos de terapias convencionais? Por acaso você já ouviu falar no Instituto de Terapias Sagrada Alma? A terapeuta Patrícia Gonçalves, que tem como formação base a psicologia e muitas outras formações terapêuticas, inclusive internacionais, oferece a você tratamentos
como mesa radiônica, constelações, florais, Theta Healing, entre outros. Atendimentos online ou presencial, bem ao lado do metrô Jabaquara, na cidade de São Paulo. Acesse agora mesmo as redes sociais, Facebook ou Instagram, através do @Instituto Sagrada Alma, ou entre em contato pelo WhatsApp 11 99586 8086, 11 99586 8086. Você está esperando o quê para cuidar e dar muito mais valor à sua vida? Instituto Sagrada Alma. Um grande abraço à terapeuta Patrícia Gonçalves, que realiza um trabalho muito bonito. Pai Caio, eu estou falando de uma outra pessoa também muito estudiosa, tá? Que corre atrás das coisas e muito bem preparada. Hoje em dia as pessoas normalmente têm tido problemas, né? As pessoas estão fragilizadas, enfraquecidas. E as terapias holísticas, elas vieram para fortalecer. Essa semana eu tive lá no Instituto Sagrada Alma. A Patrícia realiza um trabalho realmente muito bonito. Parabéns. O atendimento não é só presencial, para você do Brasil inteiro. Ok? Entre em contato com a Patrícia Gonçalves. Para a gente voltar um pouco aqui sobre esse assunto, lá no templo, quando o senhor realiza os trabalhos, né, de Iemanjá, eu posso dizer o quê? Que uma gira de Iemanjá tem incorporação do orixá Iemanjá? Tem incorporação do orixá Iemanjá, sim. Tá. E quando a gente ouve falar assim, eu fui numa gira de sereia, eu fui numa gira de marinheiro, estão diretamente ligados a esta energia? Sim. Explica um pouquinho, por favor. Nessa situação, por exemplo, quando a gente tem uma gira, a gira, né, para os ouvintes que não conhecem muito sobre Umbanda, a gira é o termo que a gente usa para definir o ritual que a gente faz, né? Sim. Como, por exemplo, a gente tem no catolicismo se fala missa, né, no evangélico se fala culto. Sim. Dentro da Umbanda nós nos referenciamos como gira. Certo. Então, dentro de uma gira, dentro de um culto realizado do trabalho espiritual da Umbanda, tem giras voltadas para todas as forças dos orixás, em todas elas têm incorporação. Quando a gente tem um atendimento aberto às pessoas com a linha de marinheiros, é a regência de Iemanjá, ou seja, a energia predominante da mãe Iemanjá que está comandando a gira, ou seja, norteando o trabalho. A energia dela se permanece e se manifesta através dos espíritos guias. Então você pode ter uma gira do orixá, estou falando no caso da Umbanda, e de incorporação dos guias como sereias e marinheiros. Sim. Existe alguma outra linha que venha pela força de Iemanjá? Em todas as linhas a gente tem a manifestação da mãe Iemanjá, em todas elas. Né? Então, por exemplo, nós podemos ter uma gira de caboclos, né, que é uma linha regida, um arquétipo regido pelo orixá Oxóssi, né, na qual todos os caboclos, então, eles trazem em si uma energia de Oxóssi, porém, a atuação daquele caboclo pode variar dentro da energia de outro orixá. Então, no caso, nós temos caboclos, no caso, o que mais se manifesta dentro da Umbanda são caboclas, que já são dessa linha de Oxóssi, do arquétipo, e que ela se manifesta na linha da mãe Iemanjá, trabalhando nesse sentido da vida, que é o sentido dela, o sentido gerador de si mesmo, atuando na vida das pessoas. Então a gente tem também, em todas as linhas que a gente for parar para dialogar aqui, caboclo, baiano, baianas, não só, né, entidades, digamos assim, de cunho masculino. A gente fala de todas elas aqui, tem essa manifestação de Iemanjá também. Entendi, muito interessante. Pai Caio, eu vou agora fazer uma pausa de 1 minuto para poder atender um ouvinte. Jean, a gente tem ouvinte? Não, então eu preciso dar o telefone 11 31710221, 11 31710221, ou 11 3262 4490. Você que quer fazer uma pergunta aqui pro Tarô do Jabali,
Depois eu vou até ver com o Pai Caio se ele quer responder algum ouvinte também, Pai Caio. Então, Jean, quando tiver, você só me avisa, por favor, que na verdade eu acabei não anunciando o telefone antes. Enquanto isso, um minutinho, Pai Caio, eu quero dar um recado, principalmente para as pessoas que estão aí em busca da questão da aposentadoria, né, dessa questão relacionada ao INSS. Por acaso você está precisando de uma orientação jurídica referente ao INSS? Conhece alguém que esteja precisando? Pois aqui vai uma dica. A doutora Dalvina, com mais de 10 anos de experiência em assuntos relacionados ao INSS, pode te auxiliar. E tem mais. A primeira orientação é gratuita. Eu disse que a primeira orientação é gratuita. Ela vai te auxiliar com assuntos referentes à sua aposentadoria, auxílio-doença, LOAS, entre outros. É só enviar um WhatsApp agora mesmo para 11 98596 5652, 11 98596 5652, que ela irá te orientar e te conduzir de uma forma mais tranquila. Tá com problema referente ao INSS? Procure a doutora Dalvina. Eu tiro o meu chapéu à doutora Dalvina, inclusive ela já conseguiu resolver uma questão da minha mãe há muitos anos, tá? E tem uma coisa muito especial que eu vejo com a doutora Dalvina, que é o lado humano. Ela é uma excelente mãe de família, uma excelente advogada profissional que entende muito dessa questão de INSS e, principalmente, ela trabalha junto aos menos favorecidos, as classes menos favorecidas. Portanto, a primeira orientação é gratuita. Muito obrigado, doutora Dalvina, por confiar no programa Tarô do Jabali. E a senhora também começa hoje aqui anunciando um grande abraço. Tá com algum problema, gente, referente a INSS? Procura a doutora Dalvina. Já tem gente na linha, Jean? Alô? Oi, alô, boa noite. Boa noite, acho que boa tarde, sim. Quase boa noite, né? Faltam 10 minutos. Com quem eu falo? Você fala com a Andréa. Andréia? Isso. Oi, Andréia, de onde você fala? Eu falo aqui do Tatuapé. Do Tatuapé. E qual é a pergunta que você tem agora para o tarô? Eu preciso do seu nome completo e a pergunta objetiva, Andréia, por favor. Sim, antes de tudo quero parabenizar o Caio, que a minha prima é frequentadora, né, do local onde ele faz o atendimento. Muito bom. Né? E agora vamos lá na pergunta. Não seria para mim, seria para minha mãe. Então eu preciso do nome da sua mãe e a pergunta, por gentileza. Então é a dona Florência Gomes. Florência Gomes? Isso. Sim. Ela está com... seria uma questão judicial. Sim. Ela está com uma questão que nós, né, sofremos um atropelamento, do qual ela ficou paralisada do braço. Sim. E assim, já está quase no final do veredito, né? Sim. Só que o final está sempre mais do que o final, né? Então eu queria ver se ela vai ter sucesso, né? Porque já tem uns 20 anos essa causa. Sim, então 20 anos já? Isso, a pessoa atropelou, não socorreu. Nós chegamos a perder até um apartamento na praia, né? Por conta do tratamento, embora ela tivesse na época convênio, mas pela demanda, né? Pelos gastos, tudo, Sim. né? E agora estava no final, né? O juiz até já tinha mais ou menos decretado, né? Para fazer penhora de bens, só que depois o juiz voltou atrás. Tudo bem, eu vou dar uma olhadinha. O que eu vou perguntar ao tarô, pela dona Florência Gomes, é o andamento desse processo que está há 20 anos parado, só para ver se ele continua parado ou se alguma coisa vai acontecer ainda esse ano ou o próximo primeiro trimestre de 2023, tudo bem? Então, Joyce, mentaliza aí, por gentileza, perguntando ao tarô sobre a questão da dona Florência Gomes judicial, que já leva 20 anos.
Olha, o que eu estou vendo aqui é o seguinte, tá? Esse processo, por mais demorado que ele esteja, ele ainda vai sair para dona Florência Gomes. Só que acontece que tem algumas coisas acontecendo. Vocês já trocaram o advogado, por exemplo? Não. Nunca foi mexido, né? O que ele justifica para vocês? Porque o que eu estou vendo aqui é que, na verdade, precisaria de uma insistência maior. O processo em si já é enrolado, tá? Já está enrolado. Só que eu estou vendo aqui que para caminhar, para ser liberado, precisa de uma insistência que não está acontecendo. Tem alguma coisinha que está precisando pegar firme para poder chegar nesse final. Você sabe me dizer o que é isso? Então, olha, eu sou pedagoga, né? Então Sim. Eu tenho uma boa formação também. Eu considero o advogado, ele é uma boa pessoa. Sim. Tá? Tanto ele é o advogado daquele Ivisota, do pai do Ivisota, né? Sei. Aquele crime bárbaro daquela criancinha. Só que eu acho ele assim muito parado, né? Eu acho ele mais, né? Eu acho que ele delega para pessoas erradas. Eu Se entendi. ele colocasse a mão na massa, assim, falasse que já está tudo pronto, já está tudo formatado, tudo, é só penhorar o INSS da pessoa que fez isso, porque ele ganha dinheiro e o juiz falou que ele é pobre. Eu considero uma pessoa que ganha quase 3 salários mínimos no Brasil hoje, uma pessoa que tem condições de confiscar 30%. E isso daí já é jurisprudência que já entendi, Andréia. André, deixa eu só te explicar uma coisa. A gente está com um tempo curto aqui no programa, mas você entendeu o que o tarô disse? Tem uma movimentação daí dessa parte jurídica que precisa desencantar. Não é que não está fazendo, mas precisa pegar talvez um outro rumo. Mas esse processo ainda vai sair para sua mãe, viu? Fique tranquila. Tá joia, então. Ok? Muito obrigado, viu? Vou pedir para vocês, tá? Muito obrigado. Obrigado. Até logo. Tchau, tchau. Pessoal, o programa aqui passa muito rápido, né? Como você mesmo está vendo. É muito gostoso, né? De estar aqui falando tudo. Bom. Eu quero te convidar para voltar um outro dia. Claro. E muito em breve, vamos combinar para continuar esse assunto de orixás. Mas fala agora pra gente aqui aonde fica o templo, né? O terreiro. Dá uma rede social. Sim. Tá com você agora. O Templo Estrela Cristalina, ele fica na cidade, no Grande ABC, na cidade de Santo André. Ele fica localizado na Avenida Utinga, número 530. Ali é Vila Metalúrgica, em Santo André. É próximo à estação de metrô da CPTM, a estação Utinga. As redes sociais, nós temos o Instagram, que é o @Templo Escola Estrela Cristalina. E tem a minha pessoal, que é o @Caio Cassola, com 2 S e 2 L's. E a gente também tem a página do Facebook, que é o Templo Escola Estrela Cristalina. Então, Templo Escola Estrela Cristalina. Entre para saber mais sobre os trabalhos que o Caio faz lá no terreiro. Parabéns, Pai Caio. Muito obrigado. Que Deus abençoe, os orixás abençoem sempre a sua luz, a sua humildade. Muito obrigado, que Mãe Iemanjá nos conduza nesse dia 2 de novembro, todos nós que perdemos, né, entes queridos, amigos, pessoas próximas, né, através de um acidente trágico, através de uma doença que extermina as pessoas, né, através de uma morte natural, mas que a gente acaba meio que não se conformando. Que Deus ilumine aos nossos amigos, entes que já partiram. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus ilumine a todos que já partiram desse plano terreno. Boa noite a todos, fiquem com Deus.